cara, o meu tem uma influência, é uma influência que veio de um momento que eu não esperava. Por quê? Eu acho que isso é todo mundo que me conhece, aquela velha história, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Todo mundo que me conhece sabe que eu Todo sou mundo que fã, fala essa frase é porque deve alguma coisa na vida. na vida. Quem me Mas- conhece sabe. Ou seja, só seus amigos te liberam. Mas aí é Pra o quando a resto do pessoa faz mundo, coisa errada. No meu você caso, eu é um- fiz a coisa certíssima. E a coisa certa é o quê? Quadrinhos. Com Não existe certeza. nada mais certo que quadrinhos nesse mundo. Mas quem me conhece sabe, dos quadrinhos, eu comecei lendo o Batman. E foi uma coisa que veio muito assim. Eu não esperava, porque não era um personagem que eu dava muita atenção, sabe? Uhum. Tinha, na minha infância, tinha o desenho animado do Batman, da Hanna-Barbera, né? Sim. O Batman tinha uma participação no desenho do Super Amigos, não era Liga da Justiça, era Super Amigos, era o A anterior. primeira animação do Batman que passou na televisão era da Hanna-Barbera? Era. E que de vez em quando ele se encontrava com o Scooby-Doo, inclusive. Ixi, eu achei, assim, pra mim já era aquele Super Amigos mesmo, Super Powers que Não, passava. aquilo ali eu acho que era Hanna-Barbera. Aquilo é Hanna-Barbera? O estúdio era Hanna-Barbera, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja enganado. Mas eu acho que vale a pena dar uma pesquisada aí. Eu acho que aquilo era dos estúdios Hanna-Barbera. Se a gente Porque tá sabe, falando besteira, vai estar aparecendo vai na aparecer tela na edição. o certo. É isso. Mas assim, sabe por que eu digo? Porque Hanna-Barbera, nada mais, nada menos do que o nome antigo do Cartoon Network. Cartoon Network é a Hanna-Barbera que modificou o nome com o tempo. Entendeu? Mas Você tá falando isso de verdade. simbolicamente? Não, real. É o mesmo A estúdio que mudou de empresa, nome? a empresa virou Cartoon Network. E acho que não fazia ideia disso. E no Cartoon Network ainda exibe. Rapaz, não tinha ideia disso. Exibe os desenhos animados antigos, né? No Cartoon Network exibe até hoje Scooby-Doo, exibe até hoje versões as clássicas e renovadas de Scooby-Doo e assim vai. Inclusive Batman e tal. É tudo Cartoon Network. Rapaz. E aí, o que acontece? Mas o Batman antigo, quando você vê aquele Batman do Animated Series, sabe? Aquele já é Ali bem é pra o Warner frente, Bros. Sim. Entendeu? Porque o Warner Bros. Não tinha estúdio de animação, eu acho que era isso. Era o estúdio de animação da Warner Bros. Era diretamente voltado para Looney Tunes, que era Pernalonga e seus amigos. Isso. E Gaguinho. agora a propriedade intelectual da Warner Bros., que era Batman, não sei o quê, era de direito de exibição da Hanna-Barbera nessa época. Então eu assisti esses desenhos do Batman. No final é tudo política. Mas eu não ligava, sabe? Era assim, é o que tinha, eu assistia também misturado com as outras coisas, sabe? Sim. E tinha série de televisão do Batman live action, que era aquela comédia do Adam West. Que também não me interessava, porque eu sou da geração, quando eu comecei, quando de geração, quando você começa a se conscientizar das coisas e gostar das coisas, é quando você é a geração que você faz parte, né? Você nasce em 70, por exemplo, mas você só começa a ter consciência nos anos 80, é aí que você começa. Então, nos anos 80, a nossa vibe era os caras fortes, que lutava, sabe? Era os caras que da agilidade. Então, assim... A famosa era dos brucutu, dos né? brucutu. Arnold, então, assim, Stallone, Van Damme. O Batman até então não era brucutu. Ele era um cara, quase um cientista mascarado, sabe? Sim. Porque ele não lutava naqueles desenhos antigos, ele simplesmente resolvia tudo com gadget. Era mais detetive também. Era um detetive que ele tinha umas coisas no cinto. Na maioria das situações, ele ia jogar uma coisa, bate alguma coisa, um bate repelente, um bate gás, um bate não sei o quê. Eu achava isso um saco. O que eu achava massa era He-Man, Thundercats, Comandos em Ação, Galaxy Rangers, essa galera, sabe, da ação. Então, assim, minha geração era a geração da ação. Só que eu quebrei a perna. Por quê? Conte Culpa sua. Conte por que você quebrou a perna. Eu fui atropelado quando eu fui assistir um desenho animado que era meio misturado desenho animado com live action, né? Que foi um evento para mim. Eu sempre gostei de cronologia e de esse negócio de universo se encontrando, crossover, né? Não, foi uma novidade tecnológica na época isso aí, né? Tanto que passou especial no Fantástico, eu me lembro de como foi produzido esse filme. E não passou um documentário inteiro, original, traduzido na Band. Como misturava a animação com a gente está falando de uma cilada para Roger Rabbit.
E, cara, aquilo pra mim, assim, não é que eu era fã do Looney Tunes e nem fã da Disney, eu assistia tudo, porque na nossa infância ainda passava os originais clássicos no Balão Mágico, ou na Show da Xuxa, ou o que fosse que estivesse passando. E meu pai gostava e mandava a gente gravar para ele assistir depois. Tinha vários VHS. Então a gente tinha VHS com essas coisas gravadas, tanto Disney quanto Looney Tunes. E era um encontro, porque a gente sabia, a gente tinha consciência, eles nunca se encontrariam. Eles eram de uma empresa e outros eram de outra. Tipo e ali eles iam se encontrar, que você via no trailer, né? Sim. Então você via um Mickey conversando com o Pernalonga, eu disse, eu tenho que ver isso. E aí, pronto. Fazendo um resumo rápido da história, eu fui pro cinema e voltei com a perna quebrada, porque eu fui atropelado. Na saída eu fui atropelado. Mas isso é outra história. Achou que era um desenho animado, que não ia acontecer nada com você? Talvez. Mas isso é outra história. Eu fui atropelado e eu fiquei de cama. Então, assim, foi aí que eu comecei a ter acesso a ler quadrinhos e ficar mais tempo em casa. Porque, como eu disse em outro programa, eu era muito de sair, da aventura e tal, sabe? Então, assim, mas você quebrou justamente a perna. A perna. Não então, podia andar. Eu fiquei muito em casa. E comecei a assistir. Isso é a frase de um torturador de mãos doentes. Entendeu? Não me lembro, tá tudo mentira. E aí o que acontece? Eu, por fim, fiquei lá e tive acesso a quadrinhos. E comecei a ler muito quadrinho e assistir muita coisa. E foi aí quando eu descobri, finalmente, uma coisa que eu não fazia ideia, que o motivo de Batman ser Batman foi a morte dos pais. Naquele desenho animado do Batman e o Espantalho, né? Que já é uma versão mais moderna, às últimas temporadas do desenho dos Super Amigos. Sim. E aí conta uma coisa assim. Então, assim, eu digo assim, pô, Batman é interessante, que eu não sabia dessa história. Foi um especial que eu acho que foi dividido, inclusive, em 2 episódios, né? O especial do Batman, eu acho. Acho que não. Eu acho que no YouTube é dividido em 2 partes. No YouTube. No YouTube, hoje em dia, se você quiser assistir, ele só encontra em 2 partes. 15 minutos e 15 minutos. 10 minutos e 10 minutos, alguma coisa assim. Mas ele era um episódio normal, mas era um episódio já mais bem trabalhado do que os outros, menos bobo, sabe? E aí você diz assim, não, porra, Batman não é tão... Esse Batman não é o Batman que tá amigo do Scooby-Doo no outro. Sabe? Esse era é o Batman, diferente. Não era o Batman junto com o Falcão Azul e Bionicão. Não é, esse é outro Batman. Também não é o Batman de Adão Oeste que bota uma bermuda rosa e vai surfar. Eu falei, não, esse Batman, ele foi, pô, interessante, Batman é interessante. Aí meu pai trazia quadrinhos, eu lia muito Homem-Aranha. Eu falei assim, meu pai traz um do Batman. E aí meu pai trouxe uns quadrinhos do Batman, até que finalmente chegou às minhas mãos. A história que mudou a sua vida. Isso aqui mudou literalmente minha vida para sempre. Essa é a original que chegou na sua mão na época? Não. Chegou outra que você roubou. Detalhe. Resgatei. Mas essa aqui é a mais antiga, encadernada, com a capa mais antiga encadernada. Essa foi a primeira que saiu aqui no Brasil. Encadernada. A segunda que saiu que eu tenho, que está em sua mão, mas um dia eu vou pegar ela de volta. Não, que é vermelha mais. E tem Superman e Batman aqui na coisa. Aí depois você bota na edição, a edição vai ter um... Deixa eu ver aí, ó. Veja. Cheiro da época. O nome dessa revista saiu originalmente nos Estados Unidos como o Retorno do Cavaleiro das Trevas, né? The Dark Knight Returns. Aqui no Brasil saiu só como nome o Cavaleiro das Trevas. Mas o Retorno do Cavaleiro das Trevas contextualiza muito mais a história, né? Essa revista, dentre as revistas de Batman, assim, eu anteriormente, antes de comprar essa revista, eu já estava meio fãzinho do personagem, assim, meio que, pô, as histórias são muito diferentes, o Batman é muito diferente do que é visto na televisão, de modo geral, né? Sim. Sempre foi. O Batman dos quadrinhos é outro Batman, não é o Batman dos desenhos animados daquela época, nem de nenhum filme que foi lançado até hoje. Nunca Principalmente nessa época, aí, anos 80, né? Nos anos 80. É claro que de lá para cá foram feitas algumas animações que retratam o Batman, porque são reproduções, releituras dos quadrinhos em animações, né? Em longas animados, que contam histórias dos quadrinhos. Então, assim, é o Batman dos quadrinhos ali representado. Mas o Batman do quadrinho, ele é um Batman mais brutal. E essa revista em específico foi um divisor de águas nesse sentido também. Total. Né? Essa revista mudou não só minha vida, ela mudou a história dos quadrinhos. A história dos quadrinhos no mundo. No mundo todo. Principalmente os quadrinhos americanos. Sim. E o que é essa revista? Essa revista é uma espécie de a última história do Batman. Contextualizando assim. Eu lembro quando eu li essa revista,
Eu já desenhava algumas coisas por hobby, achava bonito desenhar, porque eu, como estava fissurado em arte, desenho, porque eu comecei a ler muito quadrinho, eu achava que os desenhos... Comecei a aprender a diferenciar os traços, sabe? E meu pai comprou aleatoriamente, porque ele viu Batman escrito na capa e trouxe essa no meio. Mas assim, a gente deu sorte de estar vivendo o auge dos quadrinhos americanos, sabe? E você com ócio ou tempo ocioso? Tempo ocioso, cara. Eu lembro. Só fazer isso o dia todo. Eu lembro quando eu li isso, eu já estava andando, né? Mas ainda estava recuperando, fazendo fisioterapia na perna. Aí eu ia para casa do meu melhor amigo, que morava do outro lado da rua, Duduca. Se ele estiver assistindo, um abraço, viu, meu irmão? Um beijão para você. E aí eu ficava lá. Duduca era meu brother, a mãe dele tomava conta de mim quando era criança, sabe? Então, assim, a gente era quase que irmão morando em casa diferente. E aí às vezes ele não estava em casa e eu ficava na casa dele, sabe? E a mãe fazia merenda para mim, ficava lá no sofá, na maior folga, assim, lendo. E aí eu terminei de ler O Cavaleiro das Trevas no sofá da casa desse meu amigo. E, cara, quando eu acabei, que eu fechei a última página, eu falei essa frase. Eu disse assim, isso aqui é que eu quero fazer da minha vida, cara. Isso aqui é o que eu vou fazer da minha vida, assim. Eu quero fazer histórias iguais a essa aqui. E na época você já estava começando a desenhar ou você já desenhava? Eu já desenhava por hobby. Eu desenhava pin-ups, tentava, assim, copiava, na verdade não desenhava, né? Eu copiava desenhos. Roger Rabbit, inclusive. Eu me lembro de uns Roger Rabbit. Eu comecei... Não, o que me começou... o que começou a fazer ter vontade de desenhar foi o documentário sobre Roger Rabbit. Sim. Porque eu fiquei assistindo, né, com a perna quebrada e tal, e aí de repente eu vi, assim... O processo da animação, da animação, os caras numa sala gigante, frames, né? E cada um animando um personagem. Sim. Então, o cara com aquelas folhas meio transparentes, né? E o cara desenhava, e depois ele virava as folhas assim, aí vinha uma noção da movimentação do braço de um personagem, assim, sabe? Sim. E aí eu digo, que trabalho maravilhoso. As pessoas estão sentadas nessa sala enorme, com várias pranchetas, cada desenhista na sua prancheta, fazendo um desenho de um personagem, mostrando ao outro. E ainda ganha dinheiro por isso. Ganha dinheiro, deve ser maravilhoso. E foi implantado nesse instante um sonho, né? Na minha cabeça, no meu coração. Eu digo assim, velho, que maravilha essa vida aí. Mas era relacionado, então, a fazer animação. Fazer arte. Não história em quadrinhos ainda. Desenho. Mas assim, lembre, a gente vivia, isso eu tô falando de anos 80. Esse mundo era muito distante pra gente. Ainda mais morando no bairro japonês. No bairro japonês de Salvador. Então, assim, era muito, 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 muito distante. E aí, cara, velho, era assim, só um sonho. De verdade. Era só um sonho nada mais. De criança. Fazer animação envolvia você ter um estúdio, você ter aquela estrutura toda que você viu no documentário. Você teria que... na minha cabeça, eu tinha que ir pra Disney, sabe? Sim. Eu teria que ir pra Disney e talvez lá, com os meus desenhos, conseguir um emprego. Ou trabalhar... talvez trabalhar aqui nas revistas do Pato Donald. Sim. Não sei, sabe? Mas era assim uma coisa assim... Hoje em dia, os artistas levam portfólio para os eventos de quadrinhos, você queria levar pra Disney, né? Mostrar ou pra Disney, Mickey. Ou pro estúdio, que eu achava que tinha um estúdio. Assim, não, veja aqui meus desenhos, Mickey, cara. Não, eu achava que tinha um estúdio Disney no Brasil, cara, que lançava aquelas revistinhas do Pato Donald que eu comprava na banca, sabe? Eu achava que ali eu ia conseguir, talvez, sabe, um dia conseguir juntar o dinheiro e comprar uma passagem em São Paulo. Eu sempre imaginava assim, com certeza deve ter esse estúdio lá em São Paulo. Todo um plano, né? Tinha um plano. Só que aí eu fui lendo mais outras coisas, lendo Homem-Aranha, não sei o quê. E como eu gostava dos filmes e das animações, porque uma coisa que todo mundo precisa saber, e é também o motivo desse canal. Esse canal fala sobre quadrinhos, cinema e séries, né? Mas cinema foi a nossa paixão inicial. Sim. Né? A nossa paixão, nós dois começamos a gostar de cinema. Então a gente sempre tinha essa referência cinematográfica nos quadrinhos. A gente trazia, imaginava aquelas histórias que a gente lia nos quadrinhos como filmes. Sim. Sempre, apesar de já ter muitos quadrinhos lá em casa, mas para criança, você assistir alguma coisa é muito mais acessível, né? Do que pegar fora, que assim, os quadrinhos que tinham lá em casa eram todos quadrinhos adultos, né? Em preto e branco. Então, assim, a gente era Príncipe Valente, era Fantasma, era Blueberry, aquelas versão página jornal em preto e branco que tinha que sair também pela Editora Abril. Então, a criança pegar aquilo ali, eu até curtia roubar de vez em quando para ficar curtindo os desenhos de Príncipe Valente, Hal Foster.
Só que era muito mais atrativo você ver um desenho, um filme na televisão, com tudo já prontinho ali, enquanto você só fica comendo biscoito e tomando suco. Sim, sim. E aí o que acontece? E aí eu fui, né, de quadrinho de super-herói em quadrinho de super-herói, até que veio uma bomba, veio uma coisa muito mais fora da curva do que eu estava acostumado, até para... Pense, eu comecei no Pato Donald, e depois eu fui pro Cavaleiro das Trevas nesse intervalo. De Frank Miller. Fui quebrado. Então, assim, Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Então uma obra. Você começou a contextualizar. É a última história do Batman. A história é o seguinte, eu vou dar um resumo geral da história. Ela se passa num futuro, numa data específica, mas Batman está acima dos 50 anos de idade. Batman é um cara que parou... Acho que bem mais. Mais, mas assim... Acima dos 60 já. Eu acho que tá beirando 60 e poucos, né? 60 e poucos anos. Mas assim, cabelo completamente branco. Ele tá aposentado. Tem alguma coisa com as pessoas de cabelo branco? Não. Tô dizendo que é um charme. Eu acho o Batman um cara super charme. Eu poderia ser Batman. se é só ter cabelo branco. Se é só isso que precisa. Mas assim, ó. Um Batman aposentado, serve pra dar. Sim, continua. Eu poderia ser um Batman aposentado facilmente. Sem dinheiro e sem as habilidades dele. Não podia ser. Continue. Mas olha só, aposentado da fortuna também, né? Aposentado de Batman e da fortuna, das duas coisas. Um Alfred, pronto. Talvez. Mas olha só, então assim, o Batman, ele simplesmente tá aposentado, ele faz algum tempo que não exerce, né, a função Batman na cidade, e ele compensa aquele costume dele de adrenalina em vícios de esportes radicais, né? Então começa a história, uma corrida, tipo um rally, né? Um rally pela cidade, uma coisa assim, onde ele capota o carro, mas assim, sobrevive e tal, mas assim, ele mostra que Bruce Wayne... Mas é uma corrida oficial, né? Batman não é um delinquente. Não, é Bruce Wayne, Bruce Wayne, tá? Batman sumiu. Sim. Batman, desde a morte do Robin, o Robin morreu por um motivo específico, e o Batman se aposentou, ele se sentiu culpado pela morte do Robin, né? Porque ele que trouxe Robin para esse meio de combate ao crime. Então, assim, é uma história de um Batman que já entrou numa fase de decadência e fica ali extravasando aquela vontade que ele tem de ser Batman em esportes radicais. É claro que isso é dito de uma forma super sutil. Uma coisa legal que eu acho nesse contexto aí inicial é que, pelo fato de já ter muito tempo que Batman não aparece, tem muitas pessoas jovens de Gotham City que nem acreditam que ele existiu. Ele já virou meio que uma lenda urbana, assim, esse negócio de Batman que todo mundo fala que tinha, tudo é tipo um lobisomem. Já outros usam ele como uma espécie de ícone de coragem, nome da gangue, sabe? Uma coisa assim, Mas o Batman... Não, na realidade... Eu acho interessante depois, essa influência que a existência do Batman no passado tem sobre Gotham City ainda, sabe? Total. Acho massa isso que Frank Miller botou. E as pessoas, né, as autoridades de Gotham City tentam controlar elas como podem das formas tradicionais, né? Política, movimentos sociais, mas como sempre o mundo polarizado, tem quem concorde, quem discorde, e essa briga enfraquece a estrutura da cidade, como sempre, né? Como enfraquece a estrutura do mundo hoje em dia. A vida real. A vida real. Então, o Batman tá ali vendo o mundo acontecer, ele tem uma amizade, o Bruce Wayne tem uma amizade com o Gordon, e já se sabe, né? Parece que Gordon já sabe que ele era o Batman, e eles estão ali vendo assim, ó, a cidade tá uma panela de pressão entupida, prestes a explodir a qualquer momento. Gordon tá para se aposentar. Tá para se aposentar, e Gordon, assim, é a última resistência à destruição da cidade, sabe? Vai explodir. Quando Gordon sair, a última coisa que poderia segurar é a administração da polícia por Gordon. E Batman tá vendo ali e os traumas, né? É nessa aí que você olha e descobre assim um Batman que ele tem um problema psicológico. Ele não é um paladino da justiça. Batman não é. E essa revista mostra muito bem isso. Ele quer ser, mas por trás daquilo ali existe uma pessoa machucada, sabe? Mas não machucada como mostra nos filmes. Não é um cara que tá chorando pelos cantos por causa de uma morte dos pais que aconteceu há 42 anos atrás. Sabe? É um cara que tem uma dor e um ódio contido dentro de si tão forte que manifesta nele ações e uma obsessão por combate àquilo que é injusto, fora da condição humana, uma condição sobre-humana de combate a essas coisas, né?
Então, o traço do Frank Miller passa ali um Batman, um homem maduro, um homem surrado, porém um homem muito forte. Bruto, né? Ele é um homem grande, forte e bem mal encarado até, assim, meio surrado, meio acabado, assim, sabe? E isso passa um teor dramático na história, porque ele é um cara que tá vendo a cidade e tentando ignorar aquilo que ele não consegue. E que deixa ele cada vez mais revoltado e tem uma cena sensacional no início, que assim, ele criou um bigodão, né? Um bigodão assim, de policial, meio até para poder afastar ele da aparência que ele tinha. Só que ele começa a ver as merdas acontecendo, as notícias, e ele começa a lembrar, e parece que aquele trauma nunca abandona ele, né? O dia da morte dos pais, as coisas que ele já viveu, as coisas que ele passou. E ele fica ouvindo uma voz como se fosse uma outra personalidade falando com ele. Chamando ele, e sempre vem aquela imagem que aconteceu no primeiro dia que ele decidiu ser Batman, que é o morcego quebrando o vidro. Sim, sabe? Da sala. E eu vou dizer uma particularidade. Eu nunca acreditei que aquele morcego realmente entrou naquela sala, nem lá no início e nem no Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas é simbólico, é como se acontecesse de novo, que é o Batman chegando para ele, né? Mas eu acho que nem no ano 1, que é a história que conta a origem do Batman, isso aconteceu. Mas vamos guardar isso para um episódio especial Batman, que eu proponho aqui pra gente fazer. Mas assim, o que é que acontece nessa cena? Ele vê isso reacontecendo e ele acorda nu na caverna, em pé, assim, olhando para parado, assim, em um lugar que era a caverna do morcego, né, uma coisa. Ele nunca mais tinha ido lá, desde quando ele parou de ser Batman. Abandonado com os panos cobrindo as coisas. Aí Alfred acorda, vê lá a porta da caverna aberta, olha, vai lá, vê ele lá em pé, assim. Alfred já decrépito, né? Que Alfred já era muito velho. Assim, ele tá ali em pé, aí fala assim, senhor, aí ele meio que acorda de um transe, assim. Aí olha assim, Alfred, você tá fazendo o quê aí? Não sei o quê. Aí ele sai na luz, assim, que ele tava no escuro, né? Aí quando o Alfred diz assim, você tirou o bigode? Aí ele bota assim, irmão, ele não tinha percebido que tinha tirado o bigode. Ou seja, ele tá virando Batman meio que sem perceber, sabe? Mesmo sem querer. Mesmo sem querer, entre aspas. Cara, isso pra mim é muito inspirador. Pra você gostar do personagem, sabe? E trazer esse lado do personagem. Você tinha quantos anos quando você tava lendo isso? Eu tinha 14. E você já sacava esse lado psicológico todo do personagem? Cara, eu sempre assisti muito filme. Não todos os detalhes. Eu reli muitas vezes. E é daquele tipo de obra, como tem alguns filmes que são assim também, que quanto mais você assiste, quanto mais você lê, mais coisas você pega. Porque não é uma história muito de ação, Cavaleiros das Trevas. Ela é também. Para uma criança, não tem esses momentos maravilhosos de ação. Isso. Mas não é aquela história que é assim. Óbvia, né? Vamos gerar uma coisa aqui para ter uma ação. É um vilão, um vilão específico para. Não é. E para uma criança de 14 anos, você pegar uma história dessa que o foco não é só bagaceira, não é só porradaria, é muito mais o lado psicológico do personagem. E ser o momento em que você diz, agora eu gosto do personagem. Não, eu já gostava do personagem, é por isso. Eu já tinha lido algumas histórias pesadas também do Batman, mas com o Batman convencional, né? Essa, ela quebra um monte de paradigmas, porque o Batman passa a ser mais vulnerável. O Batman que eu li nas outras histórias era o membro da Liga da Justiça, era o Batman super inteligente, era o Batman super ágil, o Batman no auge da forma. Sim. E esse Batman, a partir desse momento que ele percebe assim, não, eu vou ter que voltar, e ele volta, ele não consegue o mesmo resultado a princípio que ele conseguia. Ele é ainda o Batman, ele é casca grossa, mas ele tá velho, Ele é Batman, mas o corpo é de um senhor de 67 anos. Isso, mas um senhor turbinadaço, né? Aí o cara... Ele foi o Batman. E aí ele começa a sentir várias sequelas, várias dores, várias como é assim, tipo, respostas à idade que ele tem, né? Ele fica comentando, né? Tipo assim, há algum tempo atrás eu faria isso com facilidade. Fácil, tal. Hoje em dia eu levo 10 minutos para fazer uma coisa que eu faria em 10 segundos. Até o momento que ele enfrenta um cara que é o líder daquela gangue mutante, que é incrível aquela luta. Aquela luta é incrível, cara. Incrível, porque ele pega um cara as duas são no auge da forma, e ele velho, e ainda assim eu acho que eu vou falar só até aqui, assim. Essa cena é sensacional, que ele tá Você fala da segunda vez que ele enfrenta? Da primeira. Eu acho que a primeira é muito mais impactante. As duas se completam, porque a primeira é a cabeça dele
achando que ainda é o Batman jovem. Então, assim, eu vou enfrentar esse cara como eu enfrentaria há 30 anos atrás. Só que ele não tem mais a idade que ele tinha 30 anos atrás. Sim, claro. Não, e o pior, assim, ele tinha a luta ganha, porque ele chegou com um tanque no esconderijo do cara, rendeu todo mundo, inclusive o cara. Ele só precisava puxar o gatilho. O cara tava na frente do cano da arma, assim. Sim. E o cara desafiando ele, velho, você não é o Batman, você não é o retardão, sim, você não é o cara que defende todo mundo, e você tá atrás desse tanque aí. Saia daí. Aí o Batman olha assim, diz assim, cara, eu não vou ceder. Eu não deveria ceder a essas provocações. Eu sou maduro o suficiente para isso. Mas esse cara me cria uma dúvida que eu tenho que tirar, sabe? Tipo assim, ele tem exatamente o porte físico que eu me questiono, assim, será que eu conseguiria derrotar esse cara? E aí ele tem que tirar essa dúvida. E, cara, é sensacional essa cena. É o cara velho contra o cara jovem no auge da força. É muito bom. Eu pensei que ia ver isso na luta de Jake Paul e Mike Tyson, mas infelizmente o mundo real é muito chato. Porque tudo por isso que existem histórias em quadrinhos. É por isso que existem histórias em quadrinhos. Então, assim, só concluindo, essa história, Batman se pega depois numa situação em que o sistema, porque parece simples, não é só a idade que é o problema. Sim. O problema é, o mundo não é mais o mesmo. E aí ele vai ter problemas sérios com relação a todo o sistema, né, de Gotham City e do mundo para ser Batman. Mas aí você pode ler, essa revista nunca parou de ser relançada. Existem edições maravilhosas sendo lançadas hoje em dia, de capa dura, de luxo, fora que tem uma animação dividida em 2 partes, sim, que provavelmente deve ter no Max, né, no canal da Warner, no HBO Max, mas o Cavaleiro das Trevas. Se você nunca leu, eu não recomendo assistir primeiro a animação, não. Procure ler primeiro. Ah, não, com certeza o quadrinho é o melhor, sempre a gente vai estar indicando. A animação é um... Mas assim, se uma você sombra, não quiser uma pequena comprar sombra o do quadrinho, vamos dizer assim, eu não sou colecionador, eu não leio quadrinho, eu gosto mais de série. Então assista a animação, porque é uma animação e é uma adaptação muito fiel. Muito fiel, talvez das mais fiéis que eu já vi. Né? Mas, assim, fiel, mas não é o quadrinho. O quadrinho, deixamos sempre claro aqui, 90% das vezes o quadrinho é muito melhor do que qualquer coisa. Filme, série, animação, o quadrinho vai ser sempre melhor. Até porque eu acho que o quadrinho, ele tem, a mídia quadrinho, ele dá uma liberdade pessoal maior do que a animação dá. A animação entrega muito mais e conduz muito mais quem está assistindo, porque tem a dinâmica da animação, tem a trilha sonora da animação, tem tudo na animação é feito para conduzir a pessoa que está assistindo da forma que o diretor e os roteiristas querem. O quadrinho depende muito de como você lê, de em que momento você está lendo aquilo ali, de as viradas de página, tudo. Como você... Tudo tem muito mais influência pessoal para quem está lendo em cima da história do que uma animação, eu acho. Por isso que eu acho que a experiência de ler primeiro é mais interessante. Com certeza. Leiam. Leiam e leiam e leiam e leiam. E liguem seus cérebros. E liguem sempre. Leia de cérebro ligado. Mas a gente também quer saber, além de você ficar aí sabendo das nossas histórias, qual foi a história que marcou sua vida? O que, de preferência, que mudou a sua vida? Pode ser para melhor e pode ser para pior também. Se você quiser deixar seu depoimento de histórias que acabaram destruindo seu consciente e lhe traumatizando, pode contar para a gente também, que a gente te ajuda a resolver esse problema. A gente dá algumas dicas de histórias legais para poder compensar esses traumas, né? É isso aí. E vamos encerrando por aqui? Vamos. Esse foi um programa especial, emocionante, de nossa infância, que a gente relembrou coisinhas legais. Quadrinhos do nosso coração, né? Histórias do nosso coração. Tem muito mais histórias que foram importantes para nossa vida, mas acho que essas foram eu acho que é um pontapé inicial. O ponto da viradinha de chave. Pois é. Valeu, meu povo. Esse foi Aquela História dessa semana. Fique com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, curtir o vídeo, ativar o sininho e comentar. Nos siga também na nossa página do Insta, que lá você também vai ficar sabendo de todas as novidades que vão acontecer aqui durante a semana. Valeu? Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.